Antena 1 Notícias. Bom dia! A eletricidade gerada por energias renováveis ultrapassou a produção de fontes fósseis de forma inédita na Itália no primeiro semestre. A companhia Terna comunicou que durante os primeiros 6 meses do ano, 43% da demanda foi coberta por fontes renováveis, contra os 34% registrados no mesmo período de 2023. Segundo o comunicado da empresa, durante o período analisado, a capacidade operacional de energias renováveis aumentou em 3.691 megawatts. Esse valor é 41% superior ao mesmo período do ano anterior. A fonte hídrica também está em níveis elevados no país, atingindo 29%. Já as produções geotérmicas e térmicas caíram, respectivamente, 2,8% e 13,7% em função do crescimento das outras modalidades de energias renováveis. Mais destaques das agências de notícias: um forte terremoto de magnitude 7,3 atingiu a região próxima ao deserto do Atacama, no norte do Chile, perto da fronteira com Bolívia e Argentina. Em São Paulo, prédios foram abalados pelo tremor. O sismo ocorreu a 126 quilômetros de profundidade e a 20 quilômetros ao sul da cidade de San Pedro de Atacama, que fica a mais de 1.600 quilômetros da capital Santiago. O parlamento israelense votou contra a criação de um Estado palestino ao afirmar que constitui uma ameaça existencial. O gesto é considerado simbólico, mas recebeu duras críticas por parte da autoridade palestina e condenações de governos e instituições internacionais. O New York Times informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começa a aceitar a ideia de que talvez não consiga vencer a eleição de 5 de novembro e tenha que desistir da disputa. A reportagem citou várias fontes próximas ao presidente. Outra pessoa ouvida pela agência Reuters afirmou que Biden está reflexivo sobre a desistência. A ex-promotora anticorrupção da Guatemala, Virgina La Parra, se exilou clandestinamente. A magistrada foi condenada em seu país a 5 anos de prisão em um polêmico processo. Em uma carta publicada nas redes sociais, ela explicou que decidiu se exilar para preservar a própria vida e afirmou que a perseguição judicial contra ela ameaça continuar. E o governo brasileiro fará uma contenção de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano, com o objetivo de cumprir as exigências do arcabouço fiscal. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a decisão visa respeitar o limite de despesas públicas para este ano. De acordo com analistas ouvidos pelos portais de notícias, a medida acalma o mercado. Já o dólar fechou em forte alta e a bolsa em forte baixa na quinta-feira. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações de Londres, da Smooth Radio. Um ônibus foi incendiado e um carro de polícia capotou e foi atacado por moradores durante uma revolta em Leeds, no condado de West Yorkshire, no norte da Inglaterra. A confusão começou por volta das 5 da tarde de quinta-feira, quando policiais receberam um chamado para conter uma perturbação que envolveu funcionários de uma empresa, mas a situação evoluiu para o tumulto. Centenas de pessoas foram vistas nas ruas. Ninguém se feriu. Em uma recente entrevista para a AXS TV, o guitarrista do Queen, Brian May, detalhou como a banda protegeu seu legado enquanto tentava seguir em frente sem o vocalista Freddie Mercury. Ele explicou que, após a morte do cantor, todos decidiram que seria o fim do grupo. Na mesma entrevista, o músico britânico lembrou dos últimos dias do colega, dizendo que nunca viu Fred chorar, apesar de sua luta dramática contra os efeitos da AIDS. De Roma, destaque da RAI. Autoridades gregas voltaram a fechar a Acrópole devido às temperaturas recordes no sul europeu. O Ministério da Cultura da Grécia ordenou o fechamento da maior atração cultural do país por 5 horas a partir das 12 horas na quinta-feira, forçando os turistas que tentavam visitar o templo do Partenon a fazerem fila no local. A Cruz Vermelha distribuiu água mineral gelada e folhetos informativos para quem insistia em ficar esperando a reabertura. Nos Estados Unidos, da CNN, Bob Newhart, considerado ícone da comédia americana, morreu aos 94 anos na quinta-feira em Los Angeles. A causa da morte não foi revelada. O agente do ator disse apenas que ele enfrentou uma série de doenças recentemente. Ele classificou a partida da estrela de shows de stand-up, da televisão e do cinema como o fim de uma era na comédia. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.
Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.